Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do QuedoCast. Eu sou o Marcos. E eu sou a Amanda, e juntos vamos trazer vários temas relacionados à educação, tecnologia e inovação. Então fica aqui com a gente que estamos apenas começando. Mas antes, roda a vinheta. Para dar início neste primeiro episódio, a gente trouxe um convidado que sabe tudo sobre tecnologia, não é, Marcos? É isso mesmo. Ele é formado em análise e desenvolvimento de sistemas, é pós-graduado em engenharia de software e tem MBA em gestão de projetos. Ele tem 33 anos, é desenvolvedor game nas horas vagas, além de ser um profissional com mais de 10 anos de experiência em BPO e apaixonado por programação desde criança. Estamos falando dele, Afonso Lage. Ele que é diretor de inovação e tecnologia do Grupo Econômico Meireles e Freitas. E que está aqui hoje para falar sobre inovação na pedagogia. Olá, Afonso, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, pessoal. É uma honra, participar desse primeiro podcast. Ainda mais eu, que sou uma pessoa de inovação, então adoro participar do início, adoro participar do começo das coisas e vamos lá aqui nessa tarde maravilhosa, bater esse papo sobre inovação. Afonso, a gente sabe que a educação e a tecnologia estão andando lado a lado. Muita coisa já mudou e vem mudando, mas de fato ainda tem bastante coisa para acontecer. Mas você, como é que enxerga esse cenário atual? Bom, quando você fala de educação e você fala de inovação, você tem uma série de desafios, Primeiro porque a educação é uma questão que mexe com vários aspectos, não só aspectos técnicos, mas aspectos culturais, aspectos emocionais e os aspectos de desenvolvimento, principalmente quando você fala de uma educação de base, Então, a inovação ela tem muitos aspectos para ser trabalhados de muitas frentes diferentes, Que eu acho que a gente vai abordar isso um pouquinho hoje, mas o que acaba sendo uma grande vantagem, porque você não tem uma inovação de uma única forma, Você acaba precisando utilizar vários aspectos da inovação, aquilo que ela tem para oferecer de bom, que é quando você junta o conhecimento de várias áreas, não só de uma área, para justamente você reinventar e reavaliar o modo como as pessoas enxergam um determinado tema, um determinado assunto. E nós estamos passando por um momento que eu acho que é perfeito para discutir isso, porque a gente já vem de várias transformações digitais. Hoje em dia, por exemplo, cansado de falar isso, mas você não encontra mais as enciclopédias que você tinha nas estantes e todo mundo, eu ainda sou Barças, eu ainda peguei um pouquinho dessa época, então eu estou entregando um pouquinho a idade, mas eu ainda tinha isso, Eu peguei um pouquinho de você ir para casa, fazer o dever de casa, e aí você pegava as enciclopédias e começava a ler. Hoje em dia, você bota lá no Google e ele já te dá a resposta. Se o professor tiver pegado a pergunta do Google, já vai vir a resposta junta, Então, falar de educação e falar de inovação hoje em dia tem tudo a ver, Porque a forma como a gente se relaciona tem mudado e a forma como a gente aprende também. Legal. E fala pra gente quais são as iniciativas e projetos tecnológicos que auxiliam os educadores e que vem ganhando destaque nesse segmento. Bom, a primeira coisa que a gente pode listar, eu sei que existe um espectro muito grande, mas eu acho que a principal e uma das primeiras é com relação à automação, porque a inteligência artificial, ela vem muito para automatizar atividades, É chamado de inteligência artificial, mas uma inteligência artificial nada mais é do que detectar padrões e ensinar uma máquina como executar aqueles padrões. E a gente fica impressionado com quanto o nosso comportamento, que a gente acha que é único, na verdade ele é repetitivo. Ele é um conjunto de padrões repetidos, mas que quando você soma os diversos padrões, acaba saindo muitas vezes uma coisa única. Mas os pequenos padrões, eles são totalmente repetitivos. Então, por exemplo, quando você olha na área da pedagogia, o professor, quem não conhece, quem acompanha de fora, acha que o professor ele está ali, ele dá a sala de aula, vai para casa e vai dormir. Não, existe uma série de atividades burocráticas, administrativas, que o professor precisa executar. Então, eu acho que a primeira grande contribuição que a inteligência artificial, que a tecnologia pode conceder na vida dos professores, por exemplo, dos pedagogos, é automatizar toda essa parte burocrática, porque
Se um professor ele está ali para poder conversar, entender, desenvolver e ensinar, ele não precisa perder tempo preenchendo relatório. Ele não precisa perder tempo olhando, fazendo avaliação individual de cada prova, de cada aluno, fazendo curadoria de conteúdo, fazendo pesquisas, avaliações. Então, assim, tem uma série de atividades que um professor pode fazer que já podem ser automatizadas, né? Seja por sistemas, seja por machine learning, enfim, diversas tecnologias, para permitir que o professor possa focar naquilo que, aí sim, é um outro tema que talvez a gente vai entrar, que a inteligência artificial não consegue fazer ainda, que é justamente desenvolver o indivíduo, dar atenção, ter a parte do pedagogo mesmo, né, que é muito mais do que simplesmente ensinar história, ensinar biologia, ensinar ciência, porque isso uma criança vai no Google, vai no Khan Academy e aprende, né? Mas existe toda uma parte que o professor ele é fundamental e que essa parte, a tecnologia e os alunos e a tecnologia, a inteligência artificial, ela não consegue ensinar ainda, né? Talvez um dia, a gente está muito distante ainda, mas talvez algum dia a gente não precise mais, né? Mas enfim, por enquanto o professor, o pedagogo, ele é essencial nessa parte de desenvolvimento da criança, do jovem e de quem quer que seja, né, que esteja aprendendo. Isso é um processo mais humanizado, né? Exatamente. Até porque ser professor é sobre formar seres humanos. Sim. Então, você não consegue pegar uma máquina e colocar para... Como ensinar um ser humano a ser um ser humano ensinado por uma máquina? Ainda é um negócio meio paradoxal. Desafio grande aí. É um desafio bastante grande. Afonso, a gente percebe que a inteligência artificial, ela está presente em vários setores, né? Ela chegou mesmo querendo ficar. E eu acredito que é isso que vai acontecer. Mas como que ela vai auxiliar no aprendizado e no desenvolvimento nas escolas? Bom, como eu estava explicando, eu vou tentar fazer uma analogia rapidamente, né? Mas o principal ponto é entender que a inteligência artificial ela é sobre padrões. Então, por exemplo, o Afonso, eu por mim mesmo sou uma pessoa única. Não existem dois Afonsos no mundo. Mas o que faz o Afonso ser o Afonso é um conjunto de características, de comportamento, de pensamentos que não necessariamente são únicos. Então, por exemplo, o Afonso gosta de batata. Eu adoro batata. Eu não sou a única pessoa que adora batata. Mas eu posso usar a inteligência artificial, por exemplo, para toda vez que eu for num restaurante, ele analisar os meus pedidos e identificar que o Afonso gosta de batata. Outra coisa, por exemplo, o Afonso gosta de programação, gosta de desenvolver, né? É um programador, faz isso por hobby e tudo mais. Ele pode ver através do Google, pode ver através das minhas pesquisas, dos vídeos que eu vejo, que eu gosto de programação. O Afonso não é a única pessoa. Então, o que faz o Afonso ser o Afonso são um conjunto de características, de padrões de comportamentos que nos ajudam, e a soma de todos esses padrões é que faz da gente ser único, né? Então, como é que a gente pode utilizar isso na parte da educação, por exemplo? Da mesma forma que eu tenho aptidões, que eu tenho gostos, que eu tenho comportamentos, isso se aplica da forma de eu aprender também, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, gosto muito de aprender, eu tenho características de autodidata. Quem é autodidata tem certas características. Então, o que ele estuda, a forma como ele pesquisa, a diversidade. Uma inteligência artificial que possa fazer esse mapeamento dentro de uma sala de aula, por exemplo, ele pode detectar quem são os alunos que têm uma tendência maior. E para quem é autodidata, não tem coisa mais tediante do que ver alguém ensinando algo que você já sabe. Então, por exemplo, hoje, quando um professor que ele não tem nenhum ferramental, ele vai dar uma aula, ele tem que escolher. Ele vai nivelar por baixo, ele vai nivelar pelo meio ou vai nivelar por cima? Se ele nivelar por cima, a tendência é a turma ter mais dificuldade, ela tem ter mais notas baixas, tem gente com muito mais dificuldade, porque ele está nivelando por cima. Em compensação, quem passar, você sabe que passou, porque está sabendo, porque teve um aprendizado, porque conseguiu desenvolver. Se ele nivelar por baixo, vai passar muita gente. Mas a capacidade de absorção daquela turma vai ser muito diferente, porque você teve que, então, por exemplo, quem está mais avançado, quem já está estudando, vai se sentir prejudicado. O grande desafio de um professor, de um pedagogo, é como que você respeita as individualidades de cada um, mas ainda assim cumpre uma grade curricular, mas ainda assim cumpre, porque o ensino no Brasil ele é regulamentado, ele tem uma série de normas, né, e de conteúdo que você tem que passar em determinadas séries e tudo mais. Então,
garantir que eu vou cumprir essa grade curricular e vou respeitar a individualidade de cada um, parece ser um trabalho muito complexo para um professor que não tem só uma turma a fazer. São várias turmas, dependendo da instituição de ensino, se é privado, se é público e por aí vai. O professor tem dezenas de turmas. Então, é uma tarefa muito árdua. E a inteligência artificial vem para justamente ajudar nisso. Então, vou dar só alguns exemplos, né? Existe uma inteligência artificial que, inclusive, aqui no Ceará, a gente tem um pessoal muito bom, um parceiro, que é o pessoal da Maxia, que eles estão num trabalho pioneiro que eles detectam, eles fazem uma análise do comportamento do aluno, fazem uma análise da escrita, de tudo que ele faz, de como é que é, o que ele sabe, o que ele não sabe, do que ele gosta, do que ele não gosta. Eles juntam todas essas informações e tem o perfil comportamental de cada aluno. Isso, na mão do professor, vale ouro. Por quê? Porque o professor vai poder olhar e vai dizer o seguinte: não, a Amanda, eu tenho que usar mais exemplos com ela, eu tenho que ser um pouco mais, usar mais figuras de linguagem, tá entendendo? Marcos não. Marcos eu tenho que indicar que ele vá por aqui, que ele vá por ali, e ele mesmo se desenvolve. Então, a forma de aprendizado, ela acaba sendo personalizada, mas dentro de padrões que foram detectados de cada um. Isso, na mão do professor, economiza muito tempo, porque o professor não vai ter que se preocupar se cada um está absorvendo da sua forma, porque já existe uma inteligência artificial que analisou e entendeu cada aluno. Então, não é sobre a gente rotular as pessoas, é pelo contrário, é sobre personalizar. Às vezes as pessoas acham que quando a gente fala de automação, eu estou falando de rotular e transformar todo mundo igual, mas a inteligência artificial é o contrário. Ela detecta tantos pequenos padrões que, somado, a gente acaba respeitando a individualidade de cada um, e aí por isso a gente consegue ter um ensino de mais qualidade, um aprendizado de mais qualidade, e por aí vai, né? Sem contar que a gente podia aqui ficar falando de várias aplicações. Então eu tenho universalização do ensino. Então, digamos que eu tenho um professor que ele fala francês e que ele é excelente para ensinar ética de religião para a 7ª série. Mas ele é um professor que fala francês. Então eu vou ter que ensinar toda a minha turma, eu vou ter que ensinar o professor francês? Não, se eu tiver inteligência artificial que faz uma tradução simultânea, isso já existe. Então o professor ensina, a pergunta, e aí há uma interação com a turma, e isso acontece de forma muito natural, né? Você tem a criação de conteúdo, identificação de fraqueza, você tem dezenas de aplicabilidades que a inteligência artificial ela pode nos ajudar, mas todas nesse formato. Detecta padrões e ele vem sempre para ajudar o professor a potencializar de novo aquilo que ele faz de melhor, né? Então a gente percebe que a inteligência artificial ela veio para ajudar, mas precisa saber como vai ser aplicada, né? Como que a gente vai aplicar para ela conseguir de fato trazer um resultado positivo para todo mundo de uma única forma. A inteligência artificial, ela não é uma bala de prata que vai chegar e serve para tudo. Inteligência artificial é um conjunto de ferramentas, de algoritmos, de padrões que, por exemplo, às vezes eu preciso ensinar a máquina como fazer alguma coisa. Eu vou usar um deep learning com um aprendizado assistido. Às vezes nem eu sei o que eu quero que ela descubra um padrão que eu não sei. Então a gente ela vai começar a analisar, e é um estilo de aprendizado não assistido. Então ela mesma vai aprender a detectar os padrões que às vezes a gente nem sabia que existia, ela vai achar. Então tudo depende, claro, você tem que ter alguém que saiba esse universo de ferramentas para poder aplicar a ferramenta certa no local certo. Por isso que a gente conta muito com as parcerias, as startups, as empresas especialistas, que são quem está nesse momento estudando. Toda semana saem novos algoritmos, novos formatos de inteligência artificial, e eles, poxa, aqui eu posso usar para fazer uma correção de prova, aqui eu posso usar para uma criação de conteúdo, aqui eu posso usar para, sei lá, uma assistência pedagógica, aqui eu posso usar para um tira-dúvidas. Então, aí justamente, você falou muito bem, a questão inteligência artificial é um conjunto imenso de técnicas e ferramentas. Como eu aplico é que faz a verdadeira diferença. É um grande diferencial. Pronto, uma adaptação para cada nicho. Né? Exatamente. Afonso, a gente sabe que a inteligência artificial, ela é uma discussão que engloba muito a parte ética e a parte filosófica, né? Entendendo isso, a gente traz para o lado educacional. O que pode interferir na base nacional comum curricular dos ensinos básicos? Bom, a grande questão aí é porque é o seguinte, você tem duas questões que andam em velocidades diferentes. Então,
a inteligência artificial ela está evoluindo numa velocidade assustadora, né? Quem acompanha um pouquinho da internet vê que hoje em dia você já tem algoritmos que criam as deepfakes, que são cópias, clones de pessoas, às vezes pessoas que não existem. Às vezes você pega uma foto sua, joga na inteligência artificial, a inteligência artificial faz você dançando. Às vezes você consegue pegar o rosto de uma pessoa e aplicar sobre o outro de forma que fica indistinguível. Então, geralmente, a tecnologia, nesse caso, ela está avançando mais rápido do que a nossa capacidade de legislar, de regulamentar. Uhum. Só que existem questões que ficam de fora disso. Então, vou citar um exemplo. Ensino de religião, né? Tem escolas que elas têm um ensino de religião pautado na formação da própria escola, né? São geralmente escolas confessionais, elas têm como a questão da religião como uma premissa base em todo o ensino. Elas ensinam questões de ciência, biologia e tudo mais, mas também dão um foco especial na questão da religião. Por definição, as inteligências artificiais elas acabam sendo treinadas. Então existe uma base de conteúdo que às vezes pode acabar enviesando uma inteligência artificial. Então digamos que, por exemplo, eu queira implantar na minha escola uma curadoria total de inteligência artificial. Mas aí por uma questão de que o algoritmo ele é treinado geralmente por uma base, que essa base ela tem muito mais artigos científicos, ela tem pouca questões de teologia, então tudo mais, ele pode acabar tendo uma performance muito melhor em temas que já são muito mais discutidos e que são mais racionalizados do que temas que são mais relacionados à fé, que são mais relacionados à questão da religião, que são importantes, né? Que fique bem claro. A fé, a religião, ela é uma coisa necessária para o humano enquanto sociedade, né? Então isso acaba criando uma dificuldade, como é que a gente vai, até onde eu vou colocar. Então, por exemplo, eu coloco a inteligência artificial para ensinar a religião católica, protestante, religiões de matrizes africanas, como é que faz? Então, essa é uma questão que a inteligência artificial ela ainda não consegue, porque existe uma implicação ética, existe uma implicação pessoal que a inteligência artificial ela não consegue entrar naquilo ainda. Então ela está entrando em questões que já são consolidadas. Então, questões de ciência, questões de tecnologia, quem descobriu o Brasil. A inteligência artificial vai ter uma resposta clara, não importa onde ela olha. Então não existe dubiedade. Por quê? Porque o padrão ele é claro, ele está bem definido, né? Isso parece uma questão muito clara, mas nem sempre é. Então, vou dar só um exemplo, né? Digamos que sei lá, a gente pega uma inteligência artificial que ela foi treinada no ensino europeu. Vou dar um exemplo aqui. E aí lá no ensino europeu, muitas escolas, elas dizem que quem inventou o avião foram os irmãos Wright, né? Isso é uma discussão antiga. No Brasil, a gente ensina que quem descobriu o avião foi Santos Dumont. Então, se eu pego uma inteligência artificial que foi treinada e capacitada por uns padrões europeus, e na hora que eu vou aplicar aqui, ela pode acabar ensinando uma coisa errada. Isso quer dizer que a inteligência artificial é errada? Não. Isso é simplesmente uma questão de aplicação. Foi treinada numa sociedade e foi aplicada em outra. E isso, quando a gente vai ver, parece ser uma coisa muito simples, mas não é. Ela é muito mais sutil do que isso. Vou dar um outro exemplo. Digamos que eu vou ensinar para uma criança como que ela deve identificar, sei lá, situações de perigo. Eu vou treinar a inteligência artificial para que a criança seja capacitada de identificar situações de perigo. E aí, o profissional que está treinando inteligência artificial, ele não tem um cuidado com a ética e ele acaba buscando em bancos de imagens. Se a gente for buscar em bancos de imagens situações de perigo, de assalto, de roubo, a tendência de que eu tenho pessoas negras, que eu tenho pessoas de sociedade, de questões mais vulneráveis, é muito maior do que se eu tiver pessoas caucasianas. Então a inteligência artificial vai tender a ensinar para a criança que onde vê ele uma pessoa negra, ele vai associar risco. Sim. Por quê? Porque a inteligência artificial não sabe do lado social, que você tem que tomar cuidado, você tem que ter uma relevância sobre isso. Então, isso é uma outra questão ética. A questão ética com a inteligência artificial, ela é principalmente na educação, ela é tão grande que a própria Unesco, ela tem ela tem um núcleo dedicado só a como ela vai estudar os impactos que a ciência e a tecnologia trazem na educação e na formação de todos os países que compõem a Organização das Nações Unidas, né? Justamente por causa
que esse impacto ela já tem percebendo, e se não for feito alguma coisa, se não for feito um acompanhamento, isso pode ter um impacto significativo. Por isso, e aí eu volto a afirmar o que eu afirmei no início, né? Por isso que a figura do pedagogo ela é tão importante. Porque ela está justamente, a gente não está falando aqui de tira o pedagogo e deixa que a inteligência artificial ela vá treinar. Não, porque o pedagogo ele vai ter a sensibilidade de introduzir assuntos corretos na idade correta. Ele vai acionar, de novo, eu identifiquei que aqui eu quero ensinar sobre, sei lá, geopolítica. Qual é o melhor ano? É o 5º, é o 6º, é o 7º? O pedagogo é que vai ajudar. Quando ele souber, ele vai usar a inteligência artificial para preparar aquele conteúdo para aí poder aplicar. Então, não é como se a inteligência artificial fosse chegar, tirar tudo. Não, justamente, até por essas implicações éticas que requerem uma sensibilidade humana, é que a gente vê a inteligência artificial como algo que potencializa esse lado sensacional dos pedagogos, dos seres humanos, que é capacitar e treinar outros humanos, né? A inteligência artificial, então, ela veio mesmo para ficar, para ajudar, para simplificar os processos, né? Mas ainda precisa do lado humano, né? A gente ainda precisa aceitar que tem que ter alguém ali no dinamismo. Afonso, foi muito bom esse papo contigo agora. Quero te agradecer, né? Eu que agradeço. E fica aí para as suas considerações finais. Tudo bem, eu que agradeço, né? Bastante. Como eu disse, foi uma honra participar desse projeto piloto. Quando a gente estiver no episódio número 100, me chamem de novo, né? Para ir fazendo os aniversários. Antes do 100, você vai ser convidado, com certeza. Pode me chamar, eu adoro conversar, adoro debater sobre esses temas de tecnologia, porque eu acho que a gente precisa trazer mais inovação e trazer mais educação para a educação, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente tentando educar sobre inovação e tecnologia, um ramo que já nos educa, que é o ramo da educação. Então, eu acho que é um processo muito gratificante, é um processo muito desafiador, e estou sempre à disposição, agradeço o que precisar e pode chamar que eu venho de novo. É toda nossa. Então, Afonso, te agradecer mais uma vez. Acho que ficou claro aqui hoje, né, que a tecnologia e a inovação, ela tá acompanhando tudo, principalmente a educação. Com certeza não ia ficar de fora disso. Mas eu acho que uma mensagem principal que ficou aqui pra gente hoje é que por mais que tenha a inteligência artificial, por mais que tudo vá ganhando novos mundos, novas formas, o professor, o pedagogo, né, a figura ali em sala de aula com o aluno, ele e sempre será essencial, né? Porque ele é quem administra ali tudo. Então, a gente precisa, para ter essa educação completa, 360, e de fato formar, né, socialmente, falando também pro lado da educação, a gente precisa dessa figura ali presente, administrando tudo. Então, acho que essa foi a mensagem que a gente pôde tirar, assim, principal aqui da nossa conversa de hoje. Certeza, certamente a figura do professor é indubitável. Muito bom, muito bom. Então a gente quer agradecer você que acompanhou o nosso podcast até aqui, que nos ouviu. Agradecer também o FBI 10 Iguatemi aqui no estúdio. E não esquece, se inscreva, avalie nosso programa, deixe nos comentários e acompanhe nossas redes sociais no QEDU Oficial. E semana que vem a gente está de volta com um novo convidado e um novo tema especialmente para vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem participado desse momento com a gente. Deixe nos comentários sugestões de temas e até a próxima.